Flashback. Um olhar sobre a semana. Não, senhor. O Monteiro é... Bem-vindos a mais um Flashback na TSF e na SIC. José Magalhães, Pacheco Pereira e Nogueira de Brito voltam a exercitar a paixão do debate. Hoje, à volta de dois grandes temas que vão ser tratados na segunda parte. Primeiro tema, situação política, a moção de censura do CDS, os Estados Gerais do Partido Socialista, as presidenciais e o mais que adiante se verá. Segundo tema, crise da monarquia britânica, com as histórias à volta da vida amorosa da princesa Diana. Para honrar o nome, o Flashback começa sempre com um olhar sobre a última semana. José Magalhães quer dar uma alfinetada no PSD Porto e provavelmente ali no Pacheco Pereira? Hã? Quero, bela ideia. Não sei de onde é que você tirou essa ideia. Eu estou inocente. Mas ele está sempre inocente. Ele vem da Bulgária. Pareceu-me que estava particularmente atento à situação no PSD do Porto. Estou que não está, repare. Primeiro, o Dr. Luís Filipe Menezes capitalizou o seu papel não como Secretário de Estado, onde tem um papel discreto, mas como líder regional e conseguiu, aparentemente, ou vai conseguir nas eleições de 14 de outubro, renovar, ao que se diz, portanto, decapitar 50% da direção que tinha, entre outras coisas, pôr fora o Dr. Mendo, cuja existência apagada como Ministro da Saúde faz alguma lástima, mas que sairá como dirigente distrital, e, por outro lado, pretende assumir-se como líder de um novo Bloco do Norte. O que há de novo nesta ideia de reorganizar um Bloco do Norte é o facto de tudo isto aparentemente fazer numa ótica deprimida de perda de poder e de perda de distância. E de surgir numa postura daquilo que ele chama, ou tem vindo a teorizar, como equidistância. Equidistância em relação ao quê? Em relação ao Dr. Nogueira, aliás, estou a apontar mal, em relação ao Dr. Dias Loureiro e em relação ao Dr. Nogueira. O Dr. Pacheco Pereira representa o Dr. Dias Loureiro. E, portanto, ele tem afinidades eletivas. Que era uma estrela autónoma. Ele é líbero. Agora passei a embaixador plenipotenciário. Isso é. Foi a ver como ele é modesto. Eu tenho as costas largas. E resolveu fazê-lo em termos. Esta equidistância, obviamente, cheira a tentativa de descolagem e de criar um campo próprio para ilibar o PSD Porto da carga decorrente da má governação, simultaneamente criar um capital reivindicativo em termos de Norte ou de Bloco de Norte para enfrentar, como bem se compreende, o Partido Socialista e o Pinto da Costa como novo candidato do CDS, ao que parece, tudo indica. Sim. Eles temem que sim. E não parece irrazoável. Quem são eles? Os PSDs norteanos. Os PSDs podem ter aliás, perdido essa o aposta. Pacheco Pereira faz sinais de que não tem nada a ver com isso e não tem. E isto leva à terceira questão. Estou a estranhar é que o Pacheco Pereira ainda não está a fazer ruído sobre isto. Não, ele só vai fazer ruído na parte final. É que a terceira componente é que o Luís Filipe Menezes, enfim, o seu grupo de equidistantes, aspas, pretende recorrer ao referendo interno como via para clarificar determinadas questões. Que questões? A mais interessante é se deve haver deputados paraquedistas não oriundos do Norte, no Bloco do Norte e nas listas de deputados do Norte. Obviamente, o primeiro paraquedista, o grande paraquedista, o super paraquedista, até por obrigação do ofício, é o Dr. Nogueira, o nosso Ministro da Defesa. Agora é super... Evidentemente, este é um outro paraquedista. Ao mesmo tempo agora. Agora é um O que é bastante curioso. Ele não salta porque não tem nada a saltar. Não. Está na defensiva completa. Tenho imensa pena de nunca ter saltado Ele paraquedas. tem um lugar. Imensa pena. Só para a questão. Pensei que você estava a falar de paraquedas. Sei que é um tema fascinante. A paixão de discutir é o paraquedismo físico. Quando um responsável político, como é que o Dr. José Magalhães, ao olhar para a semana anterior, considera que isto são os factos mais importantes da semana, classifica a si próprio e à visão que o Partido Socialista tem dos acontecimentos. Lamento. Não, traduz um movimento que há no PSD. Repare, de um lado, em Lisboa, reina a polvorosa completa. E no Porto também reina. Isso não é mau. O que significa a dificuldade do PSD em se posicionar. Sabe porque é que isso não é mau? Sabe porque é que isso não é mau? Sabe porque é que isso não é mau? Você escapou de um facto fundamental. Não, espera aí. Antes agora só fazer um pequeno comentário. Mas há um facto importante. Eu nessas coisas sou inteiramente partidário de Schumpeter, que é assim. O crescimento faz pelas crises. Eu acho bem que isto esteja sempre em crise. Quando forem estas, não acho mal nenhum. Mas há uma questão em contrapartida, você tem aquela espécie de coisa tumular e silenciosa que foram as eleições no Partido Socialista, que é pelas piores razões. Tumular. É exatamente porque há um ano. Então deram resultados. Ouça. Tumular. Exatamente, tumular. Eu vou lhe dizer porquê. Tumular é com a diferença é esta, quer dizer, evidentemente que esta agitação ao ano de eleições é compreensível. Portanto, há que tomar decisões quanto a cargos, lugares e tudo, e os partidos entram sempre em agitação. Agora repare, o PS parece um túmulo.
túmulo. E o PSD agita. Parece um túmulo. Mas não acho mal esta agitação. Se o PS parecesse o que o PSD parece, você dizia um chifre, o caos, a bandalheira. E é pela pior das razões. Quantos PS há, que é o que eu costumo dizer? Havia 7 PS. Não, sabe porquê? Assim vira o disco e toca ao contrário. É para pior das razões, e com isto termino. É que, evidentemente, seguem aquela velha máxima do Filipe Gonzalez, que é quem se mexe não fica na fotografia. Mas há uma é que resolveram congelar todos, há uma coisa importante. a ver se conseguem ficar na fotografia. Eu, com franqueza, não acho que isto seja nada relevante. Estas é daquelas coisas pouco relevantes. Eu também acho pouco relevante. E só o doutor Vista do Procurador-Geral da República, mas por exemplo, isso é muito mais relevante. Altamente relevante. Eu acho que o doutor José Magalhães esqueceu-se de qualquer maneira em relação a estas notícias do Porto, que para ele ocuparam, deu ao doutor Menezes, o doutor Menezes vai-lhe agradecer, com certeza, esta sua introdução, não é? Porque lhe deu uma importância que ele realmente acho que não tem. Mas o que me parece que não tem. Acho que não. Mas apesar de tudo, o que eu acho que foi importante no Porto foi ter havido, numa reunião do partido, um sujeito que levantou a sua voz, PSD, do partido. É o partido maioritário, hegemónico, é o Partido Revolucionário Institucional Português. Mas está bem, na reunião do PSD, PSD, houve um sujeito que se levantou e pela primeira vez ousou criticar o líder máximo, coisa que nem o Pacheco Pereira costumava fazer. O Pacheco Pereira, que era um... Está enganado. Eu nunca assisti a uma reunião do PSD, em que não houvesse críticas desse género. E só é novidade ter vindo no jornal. Críticas ao governo, e bem-duras, críticas a Cavaco Silva. Sim, aquelas críticas a Cavaco. Exatamente. Mas as reuniões do PSD, você não faz a mínima ideia. É curiosa. As reuniões do PSD, particularmente as reuniões das bases do PSD, são sempre assim. Que eu digo exaltino. Exatamente. Signadamente. Não temos essa ideia, porque, olha, são sempre assim. Pergunto aos jornalistas que vão assistir de vez em quando há ações. Olha, no Porto tem havido várias. Mas é que eu escuso perguntar aos jornalistas, porque vocês têm normalmente lá um Luís sujeito... Filipe Menezes é que fazem alguns destes debates. E vão lá as pessoas, as bases. E os jornalistas vão lá. É curioso. Pacheco Pereira, deixa-me ouvir a história exemplar do Em primeiro lugar, o Pacheco Pereira quer dar a entender que as reuniões do PSD são sempre altamente secretas. Quando não são, efetivamente, o que elas têm de tumulto vem sempre cá para fora, porque há sempre uns sujeitos que não participam no tumulto e que entendem substituir essa participação pela passagem aos jornalistas de serviço de tudo quanto. É evidentemente. Ora bem, a gente costuma saber tudo e nunca se tinha sabido. Já viu o ar com que ele diz isto? Que tinha dito. O que está em crise no partido é a liderança. O doutor Cavaco Silva não está a atuar como um líder desejável para o PSD. Não podemos acabar por considerar o Dr. Cavaco Silva apenas... Você acredita no que está a dizer? Eu estou a dizer. Ele é que estava a dizer. O seu correligionário. Que isso é relativo. O seu correligionário... Mas você acredita realmente que num partido político está no poder há muitos anos, até pelos piores dos argumentos, acredita que alguém deita a galinha dos ovos de ouro fora? Sim, é bom. Eu diria que é a única galinha de ovos de ouro que vocês têm. Mas mesmo assim é uma galinha que já não põe ovos de ouro. Estão a saber se põe ovos. E que já começa a não pôr ovos. E esse é que é o vosso problema. O vosso problema é esse. Enquanto vocês olharem para o PSD assim, eu estou contentíssimo. Está muito bem, mas não olhamos. Eu estou a constatar um facto que esse é que me parece importante na reunião do Porto. Eu estou-lhe a dizer que isso acontece em todas as reuniões. Você está-me a interromper por uma razão muito simples. O que ele disse foi o seguinte, que o doutor Cavaco Silva, nestes últimos tempos de mandato, últimos tempos em relação à data, é evidente, se estava a arriscar a passar à história apenas como um Salazar casado. Quer dizer, um homem que não trazia nada de novo em relação a tempos antigos de governação, de predomínio do Ministro das Finanças. O que é certo é que o Nogueira de Brito soube desta história por um jornalista que provavelmente acompanha muito as reuniões do PSD e deve ter... Não leu nos jornais, não leu a história nos jornais. TSF transmitiu o discurso do homem, realmente, durante uma parte do dia. Transmitiu a reunião e uma parte do discurso do homem. E ele disse mais uma coisa, é que sendo um homem, porventura, incomodado com a influência que o Pacheco Pereira tem no partido, queixava-se imenso das importações que o partido fazia de antigos homens da extrema-esquerda. Afinal, não é tão comum assim. Também isso é costume. Ainda na reunião que eu estive lá há pouco tempo, houve gente. Há sempre que diz isso. Qual é o problema? Não é problema nenhum. Qual é o problema? Sabe qual é a vantagem? Sabe qual é a diferença? Não era, mas agora é. Sabe qual é o problema? Olha, eu olho para a Comissão. Sabe qual é o problema? Eu acho que num partido político grande, você tem que ter gente nova e velha, tem que ter gente com diferentes percursos políticos, tem que ter gente com diferentes experiências, com diferentes profissões. E essa gente toda tem que fazer qualquer coisa, que é o que não se vê. Porque isso é que permite que a sociedade de alguma maneira se reflita nas contradições dentro do partido. Um dos problemas do PS é a excessiva homogeneidade de formação geracional da direção política. A direção política é tudo gente que viu os mesmos filmes, leu os mesmos livros. Eu costumava dizer na brincadeira, casou com o mesmo tipo de mulheres, quer dizer, é uma espécie de direção endogâmica. Não,
Não, o problema é o seguinte, é que vivem numa espécie de endogamia cultural, política, ideológica. E, portanto, o seu olhar sobre a realidade é sempre o mesmo. Eu acho bem então, que você sabe, isso é falso. Há pessoas de várias procedências, com trajetórias políticas diversíssimas. E quanto aos casamentos, você não parece saber nada de especial. Desculpe, mas não há. É tudo, se você for ver, é tudo a santuitar de um estilo ou de outro. Aquela direção é muito homogénea. Depois há uma outra exceção irrelevante. Ou que são só santuitar tardios, ou que então já lá estão apenas por razões, ou que não chegaram a ser por razões meramente históricas. Portanto, eu acho bem que a direção de um partido político, e por maioria de razões, seja renovada também. Portanto, o PSD é modular, eu já percebi. Isso, eu não estou a dizer que é modular, estou a dizer que você tem lá gente que veio da direita, tem lá gente que veio da esquerda, da extrema-esquerda, tem lá gente com diferentes percursos políticos, com diferentes formações, tem empresários, e depois põem-se a criticar as pessoas da ponte, tem profissões liberais, tem trabalhadores. É o Partido Federador. Não é isso. Mal ou bem, não estou a dizer isso, estou a dizer mal ou bem. É o Partido Único. Eu acho bom que um partido político tenha esta variedade, mesmo que isso... Porquê? Porque significa que qualquer um de nós chegue lá, inclusive é o Presidente do partido, e diz, deve-se fazer assim. E há sempre alguém que diz, porque pensa em interesses diferentes, porque tem diferente formação política, que diz, não, deve ser feito de outra maneira. E depois vocês chocarem essa gente e não há iniciativa política, estão sem iniciativa política. Tem-se visto. A não ser a regionalização e o ataque aos magistrados. Parece que está a falar de um pequeno partido político. Você está a falar do maior partido. Estou a falar de um partido grande e gordo. Que era o maior partido gordo. Que tem, evidentemente, muitos defeitos. É tudo verdade isso. Mas melhor que a reunião do Porto foi a reunião do Governo no Forte. Olha, outra coisa positiva. Essa é que foi muito... Outra coisa que eu acho positiva, acho perfeitamente positiva. Só faltou lá você. Não sabe porquê? Não sabe porquê que é positiva? Sabe porquê que é positiva? Porque aquilo reflete diferenças de opinião que existem realmente na sociedade portuguesa. Quando é dos outros... Pois é o que eu digo, mas você está a ver o seu partido como um partido completamente hegemónico. Porque você acha muito positivo as diferenças de opinião. Não estou a ver isso. Porque estão num partido que você configura como único. O que eu estou a dizer é que no partido do Magalhães você acha negativo. Acha que são 10 partidos. Não é nada disso. Você diz o contrário. A diversidade transforma-se no partido a mesma coisa. Mas eu acho que o mais importante nem foram estas duas coisas. Eu gostava de dizer para terminar, deixe-me só dizer uma coisa. Quer dizer, o que eu estou a dizer, e estou a falar até em abstrato, é que os partidos políticos devem ter no seu seio suficiente variabilidade. Isto é quase que uma questão genética, para que as mudanças no meio possam implicar uma seleção diferente de pessoal político. E uma das coisas que eu acho que aconteceu no PS, a gente quando chegar aos Estados Gerais vai discutir, é que o PS se fechou num núcleo muito homogéneo de pessoas cuja visão do mundo é semelhante e, portanto, a reação que eles têm perante a realidade é idêntica. Isto é uma cassete que há 10 Depois há outra coisa, que é que no PSD há uma autoridade legítima, pela razão principal de que o Primeiro-Ministro... Mas não tem toda a razão. Mas não está a perceber que a mão está a abanar. A legitimidade política da autoridade vem do voto. Essencialmente, não do voto dentro do partido, mas do voto fora do partido. Enquanto que no PS, e de alguma maneira também no CDS, porque uma das coisas mais infelizes é ver aquele mimetismo excessivo, aquela vontade de imitar que tem o Dr. Monteiro em relação ao professor Cavaco Silva, como sabe, as imitações funcionam sempre mal. Vontade de imitar. Não é. E resultado, o que é que imita? Imita os tiques, não imita a substância. Em certo sentido, retoma uma bandeira que o professor Cavaco Silva empunhou durante os seus primeiros tempos e que agora é incapaz de empunhar. Isso é preciso ter qualidade de saber. Olha, meu caro amigo, tem bastante qualidade. O que é que afinal foi verdadeiramente importante durante a semana? É uma coisa que aconteceu esta semana e que foi a publicação na Corunha de uma antologia de Camões lírico da autoria de 3 professores da Universidade da Corunha, todos 3 galegos, doutorados em Santiago de Compostela, professores de Filologia Galega e Portuguesa, Filologia do Galego e do Português, na Universidade da Corunha, e que é realmente uma homenagem, não é, àquilo que devia ser uma campanha em prol da lusofonia, de que parece que terá falado o Dr. Loureiro nessa célebre reunião do Forte, não foi de Catalazete, mas foi outro Forte, realmente, a reunião da rentrée do Governo. E que realmente é um tema que, aliás, parece ter sido desconsiderado nessa reunião, despromovido. E esta reunião, esta publicação é realmente um tema interessante do que pode ser feito, do que deve ser feito, porque estes homens, que são grandes admiradores de Camões e que na sua bibliografia, na bibliografia de cada um, há publicações anteriores sobre outros poetas portugueses, publicações em português que eles fazem na Galiza e terminam um prefácio que redigem a 6 mãos, como aliás a certa altura é dito, dizendo o seguinte: nós que consideramos Camões como nosso,
esperamos que vocês em Portugal considerem uma parte importante da literatura galega como Rosalía de Castro. Então, ora bem, o Castelau, que é aquele célebre desenho em que está o avô a falar com o neto e tem de um lado Madrid e Lisboa e o neto, e ele aponta para Lisboa, vira-se para o neto e aponta, é dali e não dali. Portanto, mas olha uma coisa, mas sabe que é curioso? Deixe-me aproveitar este momento único de consenso para declarar terminada a primeira parte do flashback de hoje. Daqui a pouco vamos discutir a situação política e também os ventos de crise que assolam a monarquia britânica. É um vírus desconhecido, pode ser árabe ou ter vindo das florestas tropicais na época dos descobrimentos. Chamam-lhe fado. E ainda hoje contamina a alma nacional com os seus ais, com a sua fatalidade. Assim que tem velhas histórias de fadistagem para contar e vozes novas de encantar. Mísia, Aldina Duarte, Paulo Bragança, Camané, Vítor Duarte, Rita Guerra. Aqui para nós, há quanto tempo é que você não vai a umas guitarradas? Amanhã à noite, as canções da Cidade Branca. Vale tudo menos ficar parado. Eles ajudam. Palácio da Ajuda. Devia-se chamar Palácio da Ajudinha. Nesta TV, o produto é outro. Que há um canal de televisão, a TV2, que está vocacionada para televenda. Eu estou a ver, os domingos à tarde, a apresentarem as alfaces, o papel higiênico, as costeletas. E agora, tem novo rosto que opina. Posso falar a sério? A sério, muito a sério, já. Passe por cá o serão. Então tomem lá esta bolinha e joguem. Então, peraí, agora para... Amanhã, depois da meia-noite, Noite da Má Língua. A Noite da Má Língua tem o patrocínio de Frutim, o 115 do seu estômago em caso de azia e pirose. A Gillette apresenta a nova revolução do barbear. Os microtensores, que só existem na nova Gillette Sensor Excel. Com lâminas gêmeas montadas sobre molas que se ajustam aos contornos do seu rosto. A nova Sensor Excel é a única com microtensores macios e flexíveis que esticam suavemente a sua pele e fazem erguer os pelos para o barbear mais perfeito e confortável de sempre. Experimente já a nova Gillette Sensor Excel. As notícias mais surpreendentes do mundo. A fantasma grávida. Como bronzear-se com a fotocopiadora. A mulher de 2 cabeças tem um filho com 2 cabeças. As mãos deste homem só têm polegares. Uma criança de 11 anos ganha 4 milhões por dia. Insólito, assombroso, real. Notícias do mundo, o novo semanário já à venda. Boa tarde. Boa tarde. Eu vinha cá por causa da minha empresa. Já sei, um empréstimo. Não. Eu vim era pedir-lhe ajuda para analisar a situação da minha empresa. Só para a sua empresa? Exatamente. Um estudo sobre a minha tesouraria, sobre a minha capacidade de endividamento. Não temos. Mas o que nós costumamos fazer é uma análise global do seu setor. Sim, está bem, mas isso é muito geral. Eu quero é avaliar a minha situação. Aqui não. Só se for ao BNU. Eles lá até lhe fazem o diagnóstico financeiro da sua empresa. E parece que na hora. O BNU oferece um diagnóstico financeiro à medida da sua empresa. BNU, o seu parceiro financeiro. Eu fazia o mesmo. Ia-me embora. O estranho caso da tia do Melro. Teatro da Comuna, de quinta a domingo às 21h30. Se o seu guarda-roupa anda meio despido, venha conhecer a coleção Outono e Inverno da Galeria Península. Tom, Vinícius, Toquinho e Miúcha, juntos e ao vivo no Canecão. Um disco histórico e apaixonante. Para si, que gosta de música. Lançamento Som Livre, em CD e cassete. Mas eu pedi de ferry. Eu sei. O ferry dura até 3 vezes mais. Mas este está em promoção. Mas agora, o ferry é ultra e dura até 4 vezes mais. 4? Impossível. Então vai buscar outra garrafa e apostamos. Vou ganhar e tu ficas um mês a lavar a louça. O Manel está convencido que vai ganhar. Mas a Maria lava com muito menos ferry ultra. O Manel sempre a gastar. E a Maria continua a lavar.
O tempo passa e enquanto a Maria lava com a mesma garrafa, o Manel já gastou quase 4 garrafas. O Manel gastou e a Maria poupou. Tinhas razão. Féri Ultra poupa ainda mais. E vais precisar disto. Novo Féri Ultra dura até 4 vezes mais. Por que gastar quando pode poupar? A SIC tem mais novidades, mais uma hora de emissão e uma nova agenda para as suas tardes. A partir de quarta-feira, às 11 horas é logo a abrir com a Mulher Proibida, agora antes do almoço. 11h50 Tropicaliente, paixões quentes como o verão, também em novo horário. E pelas 13 horas, notícias com Paulo Nogueira. 13h30, Olho no Olho. Grandes paixões e poderes paranormais numa telenovela novinha a estrear. Às 14h30, Tarde de Cinema, com um novo ciclo de filmes todas as semanas. 16h30, Buereré. Desenhos animados com a apresentação de Ana Marques. Pelas 17h30, voltam as notícias no intercalar da tarde. Às 17h35, os donos da bola passam ao ataque em novo horário. 18h05 é também um novo horário para as histórias que vêm à praça pública. 18h30, Sonho Meu. Uma criança abandonada em busca do destino. É a sua novela de fim de tarde. 19h30, O Juiz Decide. Um novo caso todos os dias. E pelas 20 horas, Jornal da Noite. Rigor, isenção e credibilidade no grande espaço de informação diária. São as últimas novidades da SIC. Agora, a partir de quarta-feira, tenha muito boas tardes de televisão. Vamos então para a segunda parte deste flashback. José Magalhães, Pacheco Pereira e Nogueira de Brito vão debater a situação política. Pacheco Pereira não leva a expressão à letra, mas é seu pontapé de saída e creio que para dar uma alfinetada no PS. No PS, bom, são os Estados Gerais, não é? Os Estados Gerais. Bom, o problema dos para uma Estados nova Gerais, maioria, diga lá. Para uma nova maioria. Dói-lhe bom, diga. Estados Gerais para uma nova maioria. Diga. A segunda metade foi censurada por ser Presidente da República, portanto acho que você devia ser um pouco mais moderado. Para uma nova maioria. Presumo para o fim absoluta. da maioria do PSD, para uma nova maioria. Absoluta, presumo. Para uma nova maioria. Mas com quem? Para uma nova maioria, com quem é? Depende, é com o PCP. Depende dos portugueses e portuguesas. De acordo com o Sr. Presidente da República, uma nova maioria com o PCP. Absoluta ou Como não, sabe, não se governa sem uma nova maioria. Absoluta ou não, portanto, está nas mãos e nos pés e o Magalhães. Com o PC ou sem o PC, para responder à curiosidade do Nogueira? Está nas mãos do povo português. Portanto, Estados Gerais para uma nova maioria. Primeira matéria sobre a qual eu ia falar, que o Dr. José Magalhães encarregou-se de dar a prova respectiva, ou seja, há uma profunda indefinição estratégica nas posições do Partido Socialista, que se traduz exatamente nesta segunda metade, que ninguém sabe